Sr. Presidente, queria em primeiro lugar cumprimentar também o Sr. Presidente e a Administração das Infraestruturas de Portugal. Este assunto é tudo menos recente, porque realmente nós estamos a falar de um terreno que sim, que é um terreno central, mas que está nesta situação indefinida já há quase 20 anos, ou mais, aliás, do que 20 anos. E eu gostava de fazer este ponto prévio porque eu acho que o que deve ser combatido é precisamente o abandono ou a não utilização de terrenos públicos ou de institutos públicos ou de empresas públicas durante décadas. Eu acho que nós podemos ter visões muito diferentes sobre qual deve ser a ocupação daquele terreno que sim é central na cidade do Porto, mas acho que todos poderemos concordar que o que não faz sentido é os terrenos ficarem mais ou menos sem destino durante décadas ou sem utilização durante décadas. E foi isso que aqui aconteceu. E, portanto, isto não dispensa o que está a passar-se atualmente de escrutínio, mas convenhamos que também é importante nós percebermos que não podemos ter decisões tão longas que durante décadas estes terrenos estejam pura e simplesmente sem utilização e sem destino definido. E sobre isto não vou reabrir o que foi a discussão da instalação do Corte Inglês na cidade do Porto, ou da não instalação do Corte Inglês na cidade do Porto, e das questões que se punham em 2000, porque parece-me inegável que em 2000 a reabilitação da Baixa do Porto e da Baixa do Porto como uma centralidade, essa realidade não tem nada a ver com a realidade que temos hoje. Havia um problema seríssimo de reabilitação da Baixa neste ano de 2000 e nas décadas antes disso, e hoje em dia continua a haver problemas, quer de habitação, quer de mobilidade, quer de reabilitação, mas não têm rigorosamente nada a ver com uma Baixa abandonada, que era a realidade nestes anos, e uma Boa Vista que se estava a tornar na absoluta centralidade, quer do comércio, quer da parte mais empresarial e de escritórios da cidade. Hoje em dia as coisas são diferentes. Bom, isto dito, e feito este introito, há algumas coisas que já esclareceram, há outras que eu gostava de perceber melhor. Primeiro, em relação ao património ferroviário que existia naquela estação. Eu gostava de saber qual é o ponto de situação em relação a esse património, se ele foi transferido para o Museu dos Transportes e o que é que o Estado tem feito para preservar esse património ferroviário. Em segundo lugar, em relação à classificação ou à não classificação do edifício, eu gostava de saber se me podem dizer se a Direção-Geral do Património Cultural alguma vez se pronunciou e alguma vez foi contra a classificação do edifício. Em terceiro lugar, em relação ao aspecto financeiro, já esclareceram muita coisa sobre isto. Eu gostava só de confirmar que estou a compreendê-los bem. Aquilo que nos disseram é que o contrato inicial previa a constituição de um direito de superfície, por 150 anos, tanto quanto percebi, por cerca de 20,82 milhões de euros. E que hoje em dia o Corte Inglês já pagou a título de sinal 19,97 milhões de euros de sinal. E que está a ser feita uma avaliação do terreno, que vai ser submetida à tutela ou que vai ser feita pela tutela em relação ao novo valor. Eu pergunto se percebi bem, ou seja, se nós ainda não é possível saber hoje por que valor vai ser constituído este direito de superfície ou se houve aqui algum erro de percepção da minha parte, porque eu acho que isto tem uma importância crucial. Aliás, do ponto de vista da Assembleia, que escrutina também a avaliação financeira do património do Estado, isto é de importância fundamental. Depois, disse-nos também que as decisões aqui, quer do contrato inicial, quer portanto, quando percebi, foram feitos em 2002, 2003, 2010 e 2018, foram sempre tomadas pelos presidentes e pelas administrações da Infraestruturas de Portugal. O que eu pergunto já foi feita várias vezes a pergunta, mas eu ainda não ouvi a resposta, é se foram sendo submetidas à tutela, da mesma maneira que o apuramento do valor nos informaram que será submetida à tutela e a que tutela? Se a tutela da Infraestruturas de Portugal, no ponto de vista do Ministério Setorial, ou se também à tutela das Finanças. Depois, gostava também de saber, e por último, porque acho que é também bastante relevante, nestes ajustamentos, alterações, o que o contrato inicial prevê é a constituição de um direito, é um contrato promessa, tanto quanto entendi, de constituição de um direito de superfície, por 150 anos. O que eu pergunto é se no contrato inicial havia um prazo para a outorga da escritura pública, e se este prazo foi ou não prorrogado ao longo destes 20 anos, ou se o contrato era omisso e dava o direito à celebração de um
um contrato por parte da entidade privada, mas não previa um prazo para que ela o fizesse, porque eu também estou interessada em escrutinar porque é que durante 18 anos este terreno ficou sem destino. Por último, tenho também algumas questões em relação ao destino final a ser dado ao terreno, porque ele está de luta há muitos anos. Eu sei que há uma petição com muitos peticionários pedindo a construção de um jardim. Eu também sei que nós estamos a falar de um terreno que é praticamente ao lado da Rotunda da Boa Vista, que é em si mesma já um jardim, não é um parque, mas é um jardim, e portanto eu acho que haverá muitos portugueses, incluindo eu própria, que entenderão que não é um jardim o equipamento mais necessário aí, mas como também já disseram, eu creio que isto deve ser discutido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, que serão os órgãos, ou até junto dos municípios do Porto, mas não na Assembleia da República, que não tem tutela sobre as câmaras municipais nem poderes de fiscalização. Nós estamos aqui para fiscalizar um organismo que é do Estado Central e, portanto, sob esse ponto de vista, não lhe colocarei perguntas. Gostava era destes esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro António Laranjo, até 7 minutos para responder, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas palavras, pelas suas perguntas. Temos, efetivamente, está com muito feedback, não sei se... Peço desculpa, era do meu microfone. Sr. Engenheiro, eu vou desligar, já poderá falar com boas condições. Muito obrigado, muito obrigado. Efetivamente, também a nós nos aflige naturalmente ver um terreno por mais de 2 décadas sem qualquer utilização e quando sobre ele existe um contrato que está celebrado e que permitiria dar-lhe outro tipo de destino, um destino mais favorável para a cidade. É por isso, naturalmente, também que estamos preocupados e queremos, naturalmente, fechar este assunto com a brevidade que nos é conferida pelas próprias responsabilidades que temos. No que diz respeito ao próprio património ferroviário que existe naquela zona, infelizmente já não existe praticamente património ferroviário. Os cais cobertos foram levantados, as garras foram levantadas, as plataformas foram levantadas, a linha foi levantada, portanto não está lá nada a não ser uma parte de edifício e essa também, como já ouvimos, não teve características de poder ter sido classificada como qualquer interesse municipal que sobre ela pudesse existir. Relativamente ao direito de superfície, é efetivamente, como a senhora deputada referiu, o contrato inicial, digamos, determinou um valor com base nesse mesmo direito de superfície à data com um pedido de informação prévia em 2000 em cerca de 20 milhões de euros, números redondos, e esse foi o valor, ou 21 milhões de euros, esse foi o valor que foi atribuído ao direito de superfície com base no PIP que à data foi aprovado pela Câmara. Atualmente, e desse valor, considerando aquilo que é parte do sinal e também os juros que logo na altura do contrato foram determinados que iriam ser cobrados pelas diversas prestações que iriam sendo feitas de pagamento, esse montante ascende hoje a cerca de 19,8 milhões de euros. Esse é um montante já recebido por conta deste direito de superfície que foi prometido constituir em 2000. O que nós temos neste momento é um novo PIP, ou seja, aquilo que pode conformar um novo contrato, uma reavaliação desta matéria neste contrato, é um novo PIP e com esse novo PIP um novo valor e que naturalmente terá que ser refletido porque não é só a nossa vontade, é também a vontade que pode permitir fazer este negócio, que é a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que vai ela própria fazer a sua avaliação sobre este terreno, à luz daquilo que ele hoje vale e que naturalmente vai aceitar que este direito de superfície seja constituído ou rejeitar que o mesmo seja constituído. Portanto, esta é a situação relativamente à matéria de valores que está em causa.
Sempre acreditamos que todas as quer contrato, quer aditamentos foram sendo do conhecimento das tutelas, mas só posso acreditar que assim foi, não estava cá para o poder dizer, mas também devo dizer que a tutela financeira só se pronuncia sobre este contrato na altura da constituição do direito de superfície, coisa que neste momento é um contrato de promessa e, portanto, não mais do que um contrato de promessa. Esse contrato de promessa tem obrigações para ambas as partes, como sabemos, é do direito legal, digamos, do conhecimento geral, aquilo que é, digamos, a rescisão de um contrato por imputação a uma das partes, o que significa em termos de sinal, portanto sabemos bem o que essas matérias representam. Se havia prazo para a outorga da escritura, sim, havia prazo esse que foi sendo prorrogado, razão pela qual foram sendo feitos aditamentos, nomeadamente os 4 aditamentos que o contrato tem neste momento. Eu não sei se respondi a todos, se alguém quer complementar alguma das questões. Não, só havia uma pergunta direta relativamente a quem é que ia ser submetido o pedido de desafetação. Vai ser submetido às 2 tutelas, portanto, só com a aprovação das 2 tutelas é que o negócio tem efetivamente o seu fim. Penso que respondemos às questões que tinham sido colocadas.